Vamos resolver essa questão aqui juntos e repare quantos termos técnicos vocês conseguem encontrar nela. A gente vai destrinchar cada um deles fazendo uma revisão, tá? Então, qual das seguintes frases está correta? Olha aqui, eu vou grifar algumas palavras-chave para a gente fazer uma revisão. Então, aqui eu tenho codominant traits, tá? Independent assortment. Eu tenho aqui também polygenic inheritance. Que mais? Diferente, ó. Polyallelic genes. Alelos também. Incomplete dominance. Hybrids. Tá? Vamos pegar essas palavras e vamos destrinchar elas. Então é o seguinte. Primeira coisa. Se eu tiver aqui um cromossomo homólogo, um que veio do pai, um que veio da mãe, tá? Esse aqui é o homólogo dele. E tiver uma região desse cromossomo, desenhar aqui as estruturas certinho, tiver uma região desse cromossomo, que a sequência do DNA que está nela é responsável por produzir uma característica, como por exemplo, é responsável por produzir o fator RH do seu sangue. Se você tiver uma sequência determinada aqui, você vai produzir uma proteína aí chamada de fator RH. E se você não tiver, não produz. Vamos supor esse gene aqui. Antes de eu fazer o exemplo, eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem os mesmos genes que eu? Sim ou não? Eu que vos falo, tenho os mesmos genes que vocês? A resposta é sim, todos temos os mesmos genes. O que muda são nossos alelos, tá? Se eu for, né, um RH negativo e você for um RH positivo, com toda certeza, o alelo para a produção do fator RH, tá? O alelo do gene para a produção do fator RH nosso é diferente, tá? Mas ambos nós dois temos o gene para o fator RH. Pode ser que em mim esse gene se expresse numa variação alélica diferente da sua, mas o gene é o mesmo. Tá? Então, entenda que gene é o significado dessa sequência aqui. Para que ele serve? Para produzir isso, produzir aquilo. E aí você tem várias variações, mas todo mundo tem os mesmos genes, ok? Bom, e aí é o seguinte. Vamos supor agora, eu não vou falar nem de fator RH, vou falar aqui de cor de cabelo, tá? Vamos supor que só existam duas cores de cabelo, cabelo preto e cabelo branco, tá? E aí vamos supor que eu tenho aqui nos meus dois cromossomos homólogos, né? Eu tenho aqui o gene para produzir cabelo preto em um deles e o gene para produzir cabelo branco. Olha só o erro que eu cometi. Volta lá e veja. Eu falei gene. Na verdade, eu tenho o alelo, a variação alélica do gene cor de cabelo para produzir cabelo preto e a variação alélica para produzir cabelo branco, tá? O gene é o mesmo. Olha o cuidado que os exercícios brincam muito com essa definição para você cair nela, tá? E aí, vamos supor que aqui eu vou desenhar minha cabeça, tá? Vamos supor que meus cabelos são assim, ó. Eu tenho um fio assim, eu sou cebolinha, tá? Um fio assim e outro fio assim. Tá, vamos supor que aqui meus cabelos são todos assim, ó. Os meus fios de cabelo são todos pretos. Nesse caso aqui, se o meu alelo para cabelo preto dominou completamente sobre o meu alelo para cabelo branco, ou seja, eu só tenho cabelo preto, mas eu tenho os dois alelos presentes no meu genoma, eu vou dizer aqui que se trata de um caso de dominância completa. Agora, vamos supor o seguinte, eu tenho o mesmo genótipo, mas aí eu vou nascer assim, ó,
cabelinho aqui, né? E eu tenho um cabelo branco, um cabelo preto, mais um cabelo branco, mais um cabelo preto. Cara, esses cabelos tá parecendo outra coisa aqui, tá meio feio, né? Nasceu um pouco de um pouco de outro. O cabelo preto é preto, o cabelo branco é branco. Eles não se misturaram, mas ambos nasceram. Então aqui ambos dominam juntos. Isso aqui chama-se de codominância. Eles dominam juntos. Codominância. Tá? E vamos supor que, num terceiro caso, com esse mesmo genótipo, os meus cabelos são assim, ó, todos da mesma cor, tá? Só que ao invés de ser preto, ao invés de ser branco, ele é a mistura dos dois, ele é cinza. Quando eu tenho que ele é cinza, eu não cheguei a ter um dominando completamente sobre o outro, misturou os caracteres, e eu tive aqui um fenótipo intermediário, tá? Intermediário. Nesse caso aqui, eu tenho uma dominância incompleta, tá? Então, o intermediário eu tenho na dominância incompleta, ok? Então, aqui alguns termos. Outro termo aqui, ó. Herança poligênica. Ó, uma herança poligênica. Vamos destrinchar essa palavra? Uma herança aqui seria um caractere, tá? Um caractere. Poligênica. Poli, vários, gênica, genes. Definido por mais de um gene. Esse aqui também pode ser chamado de poligenia, tá? Então é tipo assim, para você ter pigmentação no teu cabelo, agora eu vou dar um exemplo diferente, ó. Para você ter pigmentação no teu cabelo, você precisa você precisa primeiro produzir pigmento. Estou inventando aqui o exemplo, tá, gente? E depois você precisa produzir uma proteína fixadora de pigmento. Fixador de pigmento. Tá, um exemplo bobo aqui. E aí assim você vai ter cor de cabelo. Aí o que acontece? Para eu produzir o pigmento, eu preciso de um gene. Gene 1. Para eu ter o fixador de pigmento, eu tenho um outro gene, gene 2. Se der ruim e eu tiver defeito em algum desses genes, eu não tenho cor de cabelo, meu cabelo é grisalho. Então aqui eu tenho 2 genes e os 2 genes são necessários para definir uma característica. Cada um deles tem uma função. Então isso aqui a gente chama de herança poligênica, tá? Você precisa de mais de um gene para definir um caractere, tá? Aqui outra coisa, ó. Esse aqui achei uma sacanagem, tá? O exercício fazer essa distinção. Aqui, genes polialélicos. Genes polialélicos. Gente, genes polialélicos quer dizer que eles têm muitas variações alélicas. Por exemplo, você pode ter para o sangue a variação alélica, ele é polialélico, né? A variação alélica para produzir sangue tipo A, a variação alélica para produzir sangue tipo B e a variação alélica aqui, ela não domina, né? Mas é para produzir sangue do tipo O, o Izinho, né? Então você tem aqui, ó, você tem alelo 1, alelo 2 e alelo 3. Então, quando o seu gene possui mais do que 2 alelos, ele é um gene polialélico, tá?
Então, você tem 3 variações possíveis que podem ir lá e se manifestar naqueles 2 cromossomos homólogos. Isso é um gene polialélico. Bom, só que aí, gente, vamos pegar aqui. Existe um gene que é o gene para produzir uma das proteínas da hemoglobina. E ele possui 2 variações alélicas. Ele tem o alelo ok, e ele tem o alelo defeituoso. Tá? Ele tem esses 2. Se ele produzir o alelo que é ok, você tem uma hemoglobina normal. Se você produziu e tiver manifestado o alelo defeituoso, ele vai produzir uma hemoglobina no formato de foice, tá? A hemoglobina foiciforme, né? Bom, esse aqui não é polialélico, não é um gene polialélico. Ele é um gene bialélico, tá? Mas ele não chega a ser polialélico com tantos alelos assim. E aí o que acontece é o seguinte, gente. Essa informação que eu acabei de contar da diferença do gene bialélico e o gene polialélico vai ser essencial para resolver esse exercício. Tá? E ele nem mencionou bialélico aqui, mas você vai ter que saber disso para resolver a questão. Tá? E, bom, o que é um híbrido? Um híbrido vai ser aí o heterozigoto, tá? Bom, e aí vamos lá. Letra A. Na transmissão de caracteres codominantes, ou seja, ambos dominam juntos, a lei do independent assortment, a lei da segregação independente, não é respeitada. Gente, a lei da segregação independente, ela sempre vai ser respeitada quando você tiver genes diferentes sendo analisados, por exemplo, gene A e gene B, gene A e gene C, gene H e gene M. Você tem 2 genes diferentes, gene para o cabelo e gene para, sei lá, para a cor do olho. Quando você tem genes diferentes e eles estão em cromossomos diferentes, a lei da segregação independente é respeitada. Então, para a lei da segregação independente ser respeitada, você precisa ter 2 genes em cromossomos diferentes. Então, a letra A não diz nada com nada aqui, tá? Letra B. Na herança poligênica, ou seja, de 3 alelos, na herança poligênica, ou seja, mais de um gene influenciando uma característica, aí você vai ter aqui, 2 ou mais genes influenciam um caractere fenotípico. Verdade, é isso aí, tá? É isso aí mesmo. Letra C. Características codominantes apenas existem, desconfiem quando tiver um only, apenas existem no caso de genes polialélicos. É mentira, tá? Ela existe no gene polialélico? Sim, tá? Aqui a gente tem um caso de codominância. Quem nasce com o sangue A e B aqui, tem o sangue AB. Os 2 dominam juntos. Você não nasce com uma mistura de um A intermediário com B. Não, ele é A e ele é B ao mesmo tempo. Ele é AB. Tá? Então, isso aí é um exemplo de codominância. Mas não é apenas nesse caso, porque no caso de você ter aqui genes bialélicos com 2 alelos, também existe codominância. Então, não é apenas ali. Essa questão aqui se tornou muito difícil, na minha opinião, por conta desse item C. Tá? Esse item C deixaria muitos candidatos sem dúvida entre marcar a B ou a C. Aí, vamos lá, letra D. No caso de genes polialélicos, ou seja, por exemplo, a gente está falando do gene do tipo sanguíneo aqui, um indivíduo possui mais do que 2 alelos para o mesmo gene. Gente, para um gene é só 2 alelos, o do pai e o da mãe. Você tem um cromossomo homólogo, 2 cromossomos, um homólogo ao outro, né? Esse par é um do pai e um da mãe. É 2 alelos para um gene, tá bom? Show. Letra D está errada. Letra E. No caso de dominância incompleta, o caractere intermediário, os híbridos sempre exibem o traço recessivo.
Não, gente, eles vão exibir uma mistura do traço recessivo com o traço dominante, ou digamos, na verdade não existe uma dominância de verdade acontecendo aqui, ok? Então isso aí ficou a explicação, ficou a revisão, espero que você tenha aproveitado.